Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a jornalista, administradora e coordenadora da comunicação social da ATI Antônio Pereira, que é realizada pelo Instituto Guaicuí, Ariane Alves. A Ariane recentemente coordenou a realização do documentário 300 anos Garimpo Tradicional de Antônio Pereira, uma produção do Instituto Guaicuí. A atividade garimpeira tradicional foi proibida na comunidade, como bem mostra o documentário. Ariane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Para começar, eu queria te perguntar primeiro, para quem não conhece, o que é uma ATI, né? Uma assessoria técnica independente, e qual que é o papel dela na defesa dos direitos das comunidades que foram atingidas por barragens. As assessorias técnicas, né? Assessoria técnica independente, ela começa a existir dentro, tratando as questões de mineração predatória, a partir dos rompimentos de Fundão, aqui em Mariana, em 2015, e de B1 em Brumadinho, em 2019. Então, a primeira assessoria técnica que vai tratar sobre essas questões ligadas a rompimento, ela é a Caritas, né, que começa a atuar aqui em Mariana com as pessoas que saem de Bento e com as pessoas que foram ali atingidas pelo rejeito de Fundão. A partir disso, começa-se uma mudança dentro da lei para tratar sobre os territórios que têm um impacto da mineração e principalmente de barragens a montante, que foi um método que foi de construção das duas barragens que romperam. Então, dentro da lei, hoje a gente tem duas, né, tanto a PENAB quanto a PEAB, que são as leis federais, a lei federal e a lei estadual. Você tem um ponto que, primeiro, desde os rompimentos, e a partir de 2019, você não pode mais ter barragem a montante, né, que é a barragem que ela é construída pelo método, você constrói ela em cima do próprio rejeito, vai alteando, vai colocando rejeito, vai alteando, vai concretando. Então, essa é uma barragem que ela é mais barata, mas ela é mais frágil, né, e existem possibilidades aí de rompimento. Então, a assessoria técnica, ela vem para tentar balizar todas essas questões ligadas a mineradoras que você tem ali, né, mineradoras multimilionárias, com a população, porque a gente tem ali uma questão mesmo envolvendo a questão de poder, né, o que uma mineradora faz, o que uma mineradora pode fazer, quais as informações que ela pode ter dentro de um território, e como que essa população ela consegue entender, inclusive, os seus próprios direitos. Então, no início, essa assessoria técnica, né, que vem para Mariana, depois vai lá para Brumadinho, Paraupeba, Felizlândia e tal, ela inicia tanto uma parte de traduzir tudo que está dentro do processo, todas essas informações, o que é descomissionamento, o que é barragem de rejeito, a gente não falava sobre isso, para formar tecnicamente também essas populações, para que elas entendam seus direitos, para apoiar na auto-organização popular, principalmente na formação das comissões de atingidos desses territórios. E no caso do Paraupeba, ali ligado a Brumadinho, as assessorias também fizeram análise de água, análise de sedimentos, né, de entender a toxicidade também desse rejeito que chega no rio. No caso de Antônio Pereira, o nosso escopo ele é diminuído a partir de uma decisão judicial. Então, o nosso escopo ele é focado na mobilização popular e na participação informada, que é justamente pegar todo esse montante de informações que acontece o tempo inteiro e você traduzir em uma linguagem acessível e popular para que essa comunidade, né, ela entenda. Além disso, a gente trabalha aqui com acolhimento psicossocial e jurídico. Então, são atendimentos tanto individuais, quanto familiares, né, coletivos, enfim, nos quais a gente trata as demandas diretas da população. Principalmente aí os danos que são ocasionados, no caso de Antônio Pereira, pelas obras de descaracterização e pelo impacto de rompimento, né? Porque a partir do momento que você tem um local em que a barragem pode romper, você tem aí um adoecimento dessa população, né? Por inúmeras questões que vão de poeira, a medo, a questões de saúde ligada à pele, respiratória, enfim. Então, a assessoria técnica, ela atua nesse contexto de levar essa informação
mas de trazer essa população para o entendimento de que, olha, vocês são um coletivo, vocês precisam se autoformar e se munir de todas essas informações para estar aí nesse caminho, inclusive judicial, de estar em uma empreitada com uma das maiores mineradoras do mundo. Ariane, você comentou sobre deixar a população a par da situação, dos termos técnicos, jurídicos, importantíssimo. Numa audiência pública, um morador de Antônio Pereira usou o termo, ele fala que a população, a comunidade foi duplamente atingida. Eu queria que você explicasse esse termo que ele usa e falasse sobre o que é o descomissionamento da barragem Doutor. Tá. Então, duplamente atingido. Antônio Pereira é um distrito de Ouro Preto que tem uma proximidade territorial maior com Mariana. Então, quando o fundão rompeu, em 2015, 2 moradores de Antônio Pereira trabalhavam ali na Samarco, nas empreiteiras da Samarco, e eles morrem nesse rompimento da barragem. Então, você tem 2 vítimas diretas, é o primeiro atingimento. O segundo é que você tem um território que é próximo e que, ao mesmo tempo, ele produz, porque Antônio Pereira é um dos locais em que ainda se tem a maior quantidade de minérios, de determinados tipos de minério, do topázio imperial, enfim. É um território que a gente chama território em disputa. As mineradoras olham para ele porque é um território rico em minério. E que esse território ele começa a sofrer o esvaziamento, falta de trabalho, porque você tem uma quantidade ali da população que trabalhava dentro dessas áreas que foram afetadas pelo rompimento. Então, o segundo impacto é o impacto econômico. A partir disso, você tem também uma grande questão, que essas obras, inclusive no Bento, tanto no Bento quanto no território que está terminando a construção do Novo Bento, no Lavouras, você tem ali todo um impacto que vai de trânsito, você tem cerca hoje de 250 caminhões de minério que passam para MG 129 por dia. Você tem uma questão de aumento populacional advindo da própria mineração. Quando você tem a paralisação da Samarco e depois o retorno da Samarco, o retorno da Vale, ou o aumento da produção de determinadas minas ou complexos que tem por aqui perto, você tem pessoas que vão morar em Antônio Pereira ou que precisam passar por lá. Então, você tem aí um dano que vem também da questão da sazonalidade. Essa quantidade de profissionais de outros territórios que vão trabalhar ali, a maior parte homens. Então, você tem um território hoje que ele tem uma média de 4.000 a 5.000 de população, mas você vai ter aí quase 4.000 de população flutuante dentro desse território, que vai impactar em tudo. No serviço de educação, de saúde, na utilização dos próprios recursos dentro do território. E aí, com a repactuação, Antônio Pereira não tinha sido ainda entendido enquanto atingido, apesar da população estar falando isso desde 2015. A repactuação entende Ouro Preto enquanto atingido da barragem de Fundão, com uma série de aspectos, e coloca Antônio Pereira ali dentro. Então, agora está sendo estudado. Na época do rompimento, e quando a Renova é criada, a Renova não permitiu que a população de Antônio Pereira fizesse o cadastro. E agora, para que essa população tenha direito a indenizações, eles estão dizendo que eles não podem ter porque o cadastro não foi feito. Então, agora também está havendo uma briga, olha, nós não fizemos, nós tentamos, porque vocês não permitiram, porque vocês falavam que a gente não era atingido. E aí nós tivemos esse ano a caravana do governo federal aqui para tratar de alguns temas da repactuação, e a Comissão de Antônio Pereira foi para essa reunião, e trouxe todas essas questões, que inclusive a necessidade de uma assessoria técnica ligada aos danos ocasionados pelo rompimento de Fundão, que eles não têm hoje. Então, todas essas questões que eles estão tratando ligadas a Fundão, a agenda do Instituto Guaicuí, a gente não pode atuar porque não faz parte do escopo judicial na qual está aqui inserido no nosso trabalho. Entendi. Aí você perguntou sobre a descaracterização de funcionamento. Isso, explicar o que é. Tá. As barragens romperam,
houve todo esse entendimento, né, do método de construção dessas barragens. Então, vem aí o método de construção a montante, que foi isso que eu expliquei, que o que é uma barragem? Uma barragem, você constrói uma barragem perto de um curso d'água, porque você vai precisar usar água, né, para fazer a lavagem do minério, fazer a separação, enfim, sempre perto de um curso d'água. E você tem ali alguma coisa que pode ser uma área rochosa, como é o caso aqui de Antônio Pereira, né, assim, um relevo em que você constrói aquela barragem e aí você vai colocando rejeito e concretando, colocando rejeito e concretando. Esse método, ele é um método que ele é mais barato, porque você utiliza uma quantidade menor de concreto, porque você usa a base do próprio rejeito como estrutura. No caso de Brumadinho e no caso, né, de Fundão, aqui em Mariana, você tem ali um acúmulo de água dentro dessas barragens e a água faz com que essa estrutura fique instável, porque o rejeito ele é denso, ele parece uma areia movediça. E aí, a partir disso, né, que foi o que aconteceu aqui, você tem aí as fissuras que vão acontecendo e depois o rompimento. Por isso que a barragem tem os níveis, né, são 3 níveis de risco. A partir de 2019, a lei diz que não pode mais ter barragens a montante no país. Então, há a instauração de que essas barragens parem de funcionar. Quando essas barragens, pela lei, né, elas decidem parar de funcionar, você tem o descomissionamento. Ela parou. Agora, a descaracterização é você transformar aquela barragem em outra coisa. Então, o que significa isso? Você pode fazer uma descaracterização em que você pega todo o rejeito, tira aquele rejeito dali e leva ele para outro lugar. A descaracterização que está sendo feita aqui não é assim. Eles tiram toda a água, lembra que é essa água que deixa essa estrutura instável? Então, construiu-se um vertedouro, parênteses, esse vertedouro, quando ele foi inaugurado, na primeira chuva ele quebrou, teve que construir de novo, né? Então, assim, você constrói um vertedouro que é uma estrutura inteira de concreto, ela parece um caracol aladeirado, que pega a água daquele rejeito e joga para o rio. Então, você tem uma água com rejeito, né, com partículas de rejeito, que vai ser lançada no rio até você tirar. E aí eles abaixam aquele nível de rejeito, por conta da água, né, de você tirar ali dentro, cria-se um sistema de drenagem ali em cima daquela barragem e outras partes de estruturas internas da barragem, e depois aquilo vai ser coberto. Vai ser coberto, vai ter uma parte de grama ali em cima e tal, para que quando a água, né, a água da chuva, vem, ele já faça um processo natural de filtragem e aquela água saia dali e vá para o rio, vá pelo caminho ali do vertedor. Hoje nós estamos num processo, a última vez que a gente visitou a barragem Doutor, eles informaram que estava em 34% ano passado dessa obra da descaracterização concluída. E aí a descaracterização, ela também traz danos, porque você tem aumento de poeira, aumento de trabalhadores, né, a própria instabilidade. Já ocorreram momentos ano passado, por exemplo, de tremores, que inclusive a gente sentiu do nosso escritório. Nossa! A gente pediu informações para Defesa Civil, para a própria Vale, e informaram que não foi nada relacionado à barragem. Então, assim, mas existe aquele medo, né? Se 2 barragens que estavam seguras romperam, quem me garante que essa não? Mas ao mesmo tempo é isso, né? A gente também precisa confiar no sistema, né? A gente precisa confiar no processo judicial que está em curso. Então, se o órgão, né, que é a Defesa Civil, eles foram lá, eles fizeram as análises, eles estão falando para a gente, tanto enquanto assessoria técnica, mas também para a população, que aquela estrutura está segura, a gente tem que levar essa informação para a comunidade. Mas é isso, o tempo todo cobrando. Então, esses 2 processos, eles vão aí até a descaracterização até 2029, mais ou menos, se não ocorrer atrasos, né, porque esse tempo de descaracterização já mudou várias vezes, né, em várias outras estruturas da Vale, mas até então é isso, 2029, a gente estima 2034, mas enfim, vamos colocar aí com os dados oficiais, né, 2029, 2030, para que essa estrutura seja completamente descaracterizada. E quem faz esse processo é a Vale? É a Vale. A descaracterização,
ele é um processo, né, que veio a partir dessas decisões judiciais, dessas leis também, enfim, de uma série de modificações na lei por conta dos 2 rompimentos, e que quem faz quem paga isso, quem vai fazer esse processo, são as mineradoras responsáveis por aquelas barragens. Isso. Entendi. Falando agora um pouco sobre o documentário que você coordenou, eu queria te perguntar de onde veio a ideia, né, de produzir esse comentário sobre o garimpo tradicional e qual foi o objetivo de vocês, assim, com a captação das imagens. Em 2022, um grupo de garimpeiros tradicionais, eles foram presos numa operação da Polícia Civil e da Polícia Federal, na qual foi denunciado pela mineradora Vale, e eles foram enquadrados enquanto garimpeiros ilegais. Em nenhum momento houve a análise de que eles não são garimpeiros ilegais, eles são garimpeiros tradicionais. É diferente, não é o mesmo tipo de garimpo que está acontecendo aí no norte do país, por exemplo. Né? Então, quando a gente começou a atuar aqui, eles foram um dos grupos em que a gente iniciou um mapeamento territorial e, só um parênteses, dentro do processo, a Vale fala que não existe povo e comunidade tradicional em Antônio Pereira. O Guaicuí identificou 4 grupos: os garimpeiros tradicionais, os indígenas Borucrém, os ciganos Caluns e as bezedeiras. Então, a partir dessa... E aí, o tempo inteiro nesse processo, a Vale sempre colocou dentro do processo em que a gente estava fugindo do nosso escopo, mexendo com grupos que eles não reconhecem enquanto PCTs. Em uma das decisões da juíza ano passado, ela reconhece esses grupos enquanto PCTs, e a gente já vem trabalhando com eles para autoidentificação e para que eles consigam fazer o laudo antropológico, para que consigam fazer o protocolo de consulta, né? Mas da onde que veio? Então, parte de uma ideia de que, primeiro, nós existimos. Esses 4 grupos, eles são invisibilizados dentro do território o tempo inteiro, em todos os processos judiciais ou em qualquer outra coisa. Cabe lembrar que a gente trabalha e atua hoje dentro de uma CP social que não tem a CP ambiental, então a gente não pode fazer análise de danos ambientais, né, que muitas vezes não tem como ser descolado um do outro, porque você não sofre só um dano, ele passa. E esse grupo, na pandemia, é um grupo que, se a gente pensar em retrocesso, você tem aí todos os impactos econômicos e de saúde advindos de fundão, que ninguém olhou, que não houve nenhuma tratativa dessas questões dentro do território. E aí você tem uma pandemia mundial, em que você deixa aquela comunidade ainda mais vulnerável. Então, foi o grupo de garimpeiros tradicionais que trabalha na pandemia para que a população também não morra de fome. Então, a partir disso, desses contatos com esse grupo, né, com a comissão de pessoas atingidas, nas quais tem os participantes, né, que são garimpeiros, a gente foi entender, tá, mas o que é essa tradicionalidade? Da onde que vem? E por que o tempo todo as mineradoras negam esse reconhecimento? Primeiro, as mineradoras cercaram o território por conta da extração de minério. Então, em muitas localidades nas quais as pessoas iam, até mesmo para lazer, cachoeiras, né, trilhas, enfim, entre outras coisas, elas não podem mais, porque agora é de propriedade da Vale. Segundo, que existe uma disputa ali. Né, você tem a disputa pelo minério. Terceiro ponto, que quando você consegue enquadrar criminalmente um grupo, né, você está trazendo isso com todas as questões legais que isso envolve. Então, quando esse grupo de garimpeiros eles foram presos, a própria mídia cobriu, em nenhum momento você tem lá que, olha, mas espera aí, eles são garimpeiros tradicionais, que vêm a partir de um saber ancestral, de pai para filho, que está no território há mais de 300 anos, em que eles não usam mercúrio, em que eles não vão utilizar coisas que vão degradar o meio ambiente. Eles têm uma bateia, né? Tem um carrinho de mão. Então, assim, em nenhum momento há também essa
essa análise crítica, né, que às vezes, enquanto jornalismo, não é o nosso papel fazer. Mas espera, é só um lado? Você não tem garimpeiros tradicionais entrevistados, você não tem... Então, você tem um apagamento e uma tentativa de criminalização deste grupo em todo esse tempo. Porque isso é proveitoso para uma série de outros fatores e de outras instâncias e instituições. Então, a gente tem alguns ganhos que vem ano passado com a luta desse povo, que é a PL que sai, né, dos deputados do Leleco, né, e que reconhece o fazer tradicional garimpeiro em Antônio Pereira enquanto patrimônio cultural. A gente tem esse ganho dentro de todo esse processo. A gente tem a juíza do nosso processo, ligada à nossa CP social na qual a gente trabalha, que reconhece não só os garimpeiros, mas esses 4 grupos de PCTs. Então, a partir disso, a gente falou assim, então está na hora de contar essa história. Eles existem. E eles não só existem, como eles mantiveram e mantêm em todos os momentos em que o território é afetado por uma série de questões, aquela população, tanto na parte de empregabilidade, quanto de passar o saber, quanto econômico. Na pandemia, eles entregavam cestas básicas, né? Eles fizeram comidas e mesas com comidas para que as pessoas de máscaras pudessem lá pegar e levar para casa, enquanto nenhuma outra entidade ou órgão fez isso. Então, reconhecer, e a gente tem um reconhecimento hoje, que parte também de uma PL, de uma decisão judicial, de um protocolo de consulta que está sendo feito, entre outras instâncias, a gente mostra que a gente precisa sim tratar sobre o garimpo tradicional, afastando esse garimpo tradicional do garimpo criminoso, porque são coisas diferentes, né, assim, e ao mesmo tempo mostrar o que é essa tradicionalidade. O que é você ir lá, né, no Rio, depois achar o ouro, enfim, utilizar a bateia, aquela coisa toda em que você não tem uma degradação ali real dentro daquele solo, do próprio rio, enfim, porque você não vai utilizar outros tipos de substâncias poluentes ali dentro. Então, agora eles têm esse reconhecimento, né? Não só eles como os outros grupos que você comentou, mas eles não podem garimpar porque as terras, neste momento, pertencem à Vale. É isso? É um processo longo. A autoidentificação, o próprio Ministério Público teve aqui algumas vezes, né? E eles falam, a autoidentificação, ela começa com eu me reconheço, nós nos reconhecemos e um vai reconhecendo o outro. Então, não é só eu virar e falar assim, olha, eu sou garimpeira tradicional. Entendi. Eu tenho que falar, você tem que me reconhecer e o grupo inteiro tem que reconhecer. Parte do individual e o do coletivo. A tradicionalidade, né, para eles estarem dentro do grupo de PCTs, você precisa ter essa autoidentificação. Então, você tem passos. Eles ainda estão em passos para conseguir o reconhecimento real enquanto povo tradicional, né, enquanto PCT. Mas alguns ganhos foram feitos. A PL do Leleco, ela está reconhecendo a atividade enquanto um patrimônio cultural, a atividade, não o garimpeiro. Então, o saber ancestral na qual aquele grupo passa de pai, aquele saber de pai para filho. Os próximos processos dessa questão ligada à decisão judicial está ligado ao escopo de trabalho da assessoria técnica. Quando a juíza do caso, ela reconhece que essas comunidades de PCTs existem e que, sim, diferente do que a Vale fala dentro do processo, faz parte do nosso trabalho enquanto assessoria técnica, trabalhar com essas comunidades, né, com esses grupos tradicionais. Então, isso é um ganho, mas você ainda não finalizou o processo. Então, agora eles estão né, no protocolo de consulta, existem vários caminhos para depois isso ser judicializado, né, com um processo com o Ministério Público, para eles conseguirem o martelo final, né? Real. Agora nós somos, e aí a partir disso, isso pode ser desdobrado. A comunidade quer que seja pago, inclusive em retroativo, todos os danos deles sofridos enquanto povos e comunidades tradicionais. Muitos deles perderam os empregos
e não tem aonde trabalhar mais. Né? Então, assim, a partir desse reconhecimento, né, e desse processo todo, mas lembrando que isso é um caminho longo. Tem comunidades que estão há 6, 7 anos no processo de reconhecimento tradicional. E enquanto povos e comunidades tradicionais, você tem uma questão porque existe lei regulamentada. Nenhuma mineradora pode simplesmente pegar uma comunidade tradicional e tirar dali e falar, então, isso aqui é meu, comprei. Né, assim, então, esse é a questão também de por que a Vale fala que não existe povos e comunidades tradicionais dentro de Antônio Pereira. Porque aí você está mexendo com uma outra questão legal. Né? Você não pode pegar um grupo aí de indígenas borucrém e simplesmente, ó, esse terreno é meu. A partir do momento do reconhecimento, né? Dessa população enquanto PCTs. Então, isso é um jogo de disputa. E o tempo inteiro, nessas comunidades, o que se existe é o jogo de disputa. Por isso que o tempo todo o direito à assessoria técnica está em jogo, porque se você forma a população para ela reconhecer os próprios direitos, elas começam a falar assim, peraí, não é bem assim não. Eu tenho direito a isso, isso e isso. E a organização popular transforma leis, a gente sabe disso. Então, assim, esse poder que transforma também essas pessoas, né, o nome atingir também está em disputa, é justamente nessa briga, né? Você está brigando com entidades com muito dinheiro. E que tem questões próprias. Você quer extrair mais, para você lucrar mais, para você deixar os seus acionistas felizes. Então, o restante, né, que é feito dentro dessas comunidades, é feito por questões legais. E não porque determinada empresa ou determinada mineradora, ela é bacana e ela está preocupada com determinadas coisas. Mas é o que a gente vê. E como é que foi o processo de aproximação com a comunidade para gravar os depoimentos? Como é que foi se aproximar dessa comunidade? A gente tem um trabalho de mobilização dentro de Antônio Pereira que é feito inicialmente de forma voluntária, porque o processo ele é aberto após as primeiras famílias, né, que foram removidas ali, elas entram com o processo, depois aquilo faz parte do movimento que vai transformar e vai virar na ACP. Então a gente começou uma aproximação, na verdade, dentro do território a partir disso, e a gente tem o nosso vice-presidente do Goicuí, que hoje é coordenador geral da assessoria técnica de Antônio Pereira, que é o Ronald Guerra, que ele sempre atuou ali dentro, ligado a causas ambientais e sociais. Então as pessoas conhecem o Rony, né? O apelido dele é Rony. E aí, a partir disso, a gente começa também a criar um laço com essa comunidade. De acompanhar, então a gente começa a cobrir, a fazer matérias, né, a pensar algumas coisas. Quando a gente inicia os nossos trabalhos aqui enquanto assessoria técnica, no caso específico da comunicação, a gente começa a pensar assim, tá, a gente tem uma parte que é a participação informada, que é a produção básica de materiais, tudo que sai no processo, apoio à equipe de direito, eventos, essas coisas inteiras, mas a gente tem uma parte que a gente chama de jornalismo de causa, que é também pegar essas demandas da comunidade e colocar essas demandas em outros lugares. Então, a gente faz algumas grandes reportagens visibilizando essa questão, as questões de danos que essa população sofre, de abandono que essa população sofre, de violência que essa população sofre. E a gente faz dois documentários. Um que é o primeiro documentário do Brasil, sobre pessoas que foram removidas de uma zona de autossalvamento ligadas à barragem de rejeito. E depois a gente veio tratar com esse outro grupo, o grupo dos garimpeiros. Então, a gente atua no território todos os dias, né? A gente tem território lá, a gente vai na casa das pessoas, a gente... Então, essa proximidade, ela se deu de uma forma muito orgânica. E da comunidade acreditar no nosso trabalho, a gente vai na casa, às vezes a gente está dentro da casa da pessoa. E de mostrar para a gente também o que é esse saber ancestral. Então, foi um trabalho que foi feito pela equipe de comunicação, mas com o apoio de toda a equipe do Instituto Goicuí, porque você tem, por exemplo, a Camila Bento, que ela é entrevistada ali dentro do documentário, o Roninho, o próprio Roninho, ou que, se não tem entrevista, você vai ter apoios
de conceitos, de questões dessas próprias equipes, né, ligadas ao direito e tal. Então, não, às vezes tem a entrevista, mas não tem a pessoa falando. Mas por trás ali tem todo o trabalho que é feito com advogados, com psicólogos, né, com uma série de profissionais para que a gente consiga finalizar aquele produto audiovisual. Então, depois a gente passou esse produto para a comunidade. E é isso, eu acho que parte muito de uma relação de confiança e de uma relação em que eles abrem a vida deles e a porta das casas deles para nos receber. Eu queria voltar em algo que você comentou, que vocês têm dificuldade em fazer essa diferenciação do garimpo tradicional como uma atividade importante economicamente para um povo, para uma comunidade, e a mineração predatória, não para a comunidade, que eu acho que, acredito eu, que está a par disso, mas publicamente, assim, existe essa diferença? Ou do garimpo ilegal, do garimpo predatório? Olha só, acho que é um pouco complexo a gente entender, porque a gente não tem números reais, a gente tem o que a gente vai vivenciar ali no dia a dia. Você tem territórios aqui, todos esses territórios, eles são... É criado uma estrutura para que esses territórios sejam dependentes da mineração. Então, a partir do momento que você tem essa quantidade de mineradoras que existem, né, e essa maior atividade de extrativista aqui nessa área, a mineradora ela está em tudo. Ela está dentro da universidade, né, ela está ali pagando um laboratório dentro da universidade, ela está pagando shows culturais nos quais a gente vai. Ela está inserida, inclusive, no imaginário dessas populações por ano, e até o rompimento, até essas duas barragens romperem, você tem bairros inteiros, tanto dentro de Mariana, mas você está em outros lugares, Tabira, Congonhas, em uma série de outros territórios, na qual você tem, às vezes, populações quase inteiras de bairros que trabalham dentro daquela mineradora, ou daquelas mineradoras, ou das empreiteiras ligadas àquela cadeia extrativista. Então, a gente tem uma mineração que ela faz parte, ainda mais em Minas Gerais, o estado que mais tem barragens no Brasil, que também está ligado a todo essa identidade construída desse povo. Mas, ao mesmo tempo, a partir desses rompimentos, você começa a questionar, por exemplo, como que você tem uma barragem que está 20% acima da quantidade, com várias licenças ambientais e outras licenças vencidas, e ninguém controla? Como é que você tem ali grupos de responsabilidades, inclusive jurídicas, governamentais, que não faz a fiscalização real de estruturas que podem matar inúmeras pessoas e que pode contaminar, como contaminou o meio ambiente, de uma forma que a gente até hoje não sabe o real disso. Então, a partir dessas questões e dos rompimentos dessas duas barragens, a gente começa a popularizar determinados questionamentos que até então não tinha. Que essa barragem está segura? Essa atividade minerária, do jeito que ela é hoje, ela traz mais danos ou não? Quem é de verdade beneficiado por essa mineração? Você tem aí uma grande quantidade de dinheiro que é repassada aos poderes públicos, e Antônio Pereira já foi um dos lugares a ter maior extração, a maior valoração aqui ligada à extração de minério, de ferro. E cadê o investimento público desse dinheiro? Um território que uma criança já morreu porque engasgou e não conseguiu, e a ambulância não chegou a tempo, porque você tem 250 carretas de minério por dia ligado àquele território. Então, esses impactos reais, muitas coisas a gente não tem dado, porque não é feito dado propositalmente. Se eu não tenho dados reais, inclusive do quanto que a mineração onera no serviço público, de saúde, no transporte, em outras questões, você tem uma quantidade de homens muito grande dentro de territórios. E aí você tem também aumento de violência sexual, de violência, e uma série de questões ali dentro, mas a gente não tem dados reais. Então, Antônio Pereira, existe também um apagamento histórico
desses dados e de inúmeros dados, porque isso também ajuda a construir o imaginário de que, se não existe mineração, esses territórios viram fantasmas. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de um modelo no qual a gente ainda não conseguiu identificar uma estrutura que substitui a mineração. Mas a mineração precisa ter uma alternativa para ela. De uma forma em que uma barragem não mate quase 300 pessoas e que impacte a vida de milhares de pessoas aí por pelo menos 100 anos. Então, assim, existem estudos ainda que a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente está comendo, a água que a gente está bebendo em Mariana, o que a gente está respirando. A gente não sabe, a longo prazo, o que tudo isso que essa poeira de mineração, esse impacto na água vai causar para a gente, ou para os filhos da gente, ou para a futura geração. Porque não existem, os dados todos não estão aí. Então, assim, eu não tenho como, eu acho que se eu fizesse isso seria também de uma forma irresponsável, de trazer esses dados e colocar qual que é qual. Até porque não tem como medir. A mineração, ela está aqui. O grupo de garimpeiros tradicionais, ele vai estar aqui embaixo. Até mesmo pela quantidade de extração possível. Eles extraem gramas. Não faz uma extração igual que você vai perfurar determinado lugar e extrair, aquilo vai gerar um rejeito, aquela coisa toda que a própria mineração ali de rejeito de ferro vai fazer. Mas, se você anda por Antônio Pereira, se você conversa com essas pessoas, você entende também que o garimpo tradicional, e é importante falar isso, não é garimpo tradicional. A gente não pode esquecer essa diferenciação da tradicionalidade. Ele está inserido ali de crianças que aprendiam sobre o garimpar, ouviam os pais garimpando quando estavam aprendendo a andar. Que tem ali ferramentas passadas do avô, tataravô, sabe, para o filho agora. E que você faz parte também de um imaginário de criação desses próprios distritos, não só de Antônio Pereira, mas inclusive de territórios como Mariana e Ouro Preto. Ariane, eu queria falar agora um pouco mais sobre você, o seu trabalho, as suas experiências. Você é coautora do livro Uma Nuvem se Aproxima da Janela, que você escreveu junto com a Ana Carolina Vieira do Amaral, como trabalho, né, de conclusão de curso do jornalismo. E é um livro em que você trata do rompimento da barragem de Fundão. Eu queria saber, agora, né, no seu trabalho na ATI de Antônio Pereira, quais são, assim, as semelhanças e as diferenças que você percebe tratando dos dois assuntos, né? Óbvio que em diferentes frentes, né? Um trabalho de análise e agora na ATI. O que você analisa disso? Esse livro, eu estava no quinto período do jornalismo aqui na UFOP. Eu sou da Bahia, vim morar em Mariana para cursar jornalismo. E quando a gente estava fazendo o Lampião, que é o jornal, o laboratório do curso de jornalismo aqui, a barragem rompeu. Então, eu participei de uma das primeiras equipes a pisar em Bento, pela primeira vez após o rompimento. Aquele momento específico, ele mudou a minha carreira. Eu estou falando no quesito de que, a partir daqueles contatos, eu cobri Bento Rodrigues, estive com essas famílias por 4 anos, eu percebi que, dentro do jornalismo, eu precisava escolher um lugar. E que o jornalismo corporativo, a comunicação, para essas empresas, você parte também de uma construção de narrativa. E que eu não poderia fazer essa construção de narrativas em favor dessas empresas ou desses tipos de atividades a partir do que eu estava vivenciando ali junto com aquelas pessoas. Então, esse livro que eu escrevo com a Carol, ele vira o trabalho e depois a gente faz a reedição desse livro para publicá-lo. E aí a gente volta novamente para esses lugares, a gente revisita Bento, revisita também essas famílias, é um núcleo familiar, né, de 7 pessoas, nas quais a gente começa a ver o que a gente vai mudar do livro, até onde naquele momento o processo judicial também tinha andado. Se a gente pensar que são quase 10 anos e nem todas as pessoas foram indenizadas e o reassentamento não foi entregue, em que a Renova utilizou dinheiro que ninguém sabe para onde que foi,
que está público. Eu percebo que o modus operandi é o mesmo, independente de ser em Brumadinho, independente de ser em Mariana, no Rio Doce, nas comunidades atingidas pelo Rio Doce, ou aqui em Antônio Pereira. Você tem um apagamento histórico dessas comunidades, você tem um impacto direto na qual a mineração ela é vista, inclusive publicamente, enquanto a única possibilidade ali de você manter economicamente esses territórios. Isso é feito de forma proposital. Você vê uma perseguição de muitas lideranças comunitárias. A gente teve a Marina Oliveira de Brumadinho não sair do Brasil por uma série de questões envolvendo ataques diretos a ela. A gente vê isso em Mariana, a gente vê isso em Antônio Pereira, principalmente mulheres. As caras dessas lideranças, a maior parte são mulheres, muito maior em quantidade e em luta, assim, em termos de participação do que dos homens. E são os grupos também mais vulneráveis, mais vulnerabilizados, na verdade, dentro desse território e que sofrem várias perseguições. Então, esse modus operandi em que ou você pacifica ou você mata. E eu não estou falando de matar no sentido literal do matar, mas eu estou falando de você tirar aquela pessoa o direito constitucional que ela tem, que nós temos de ir e vir, de se manifestar, de você escolher um lugar que você quer viver junto com seus pares e você ser obrigado a sair dali e ficar anos, às vezes, em um hotel, de você ter uma falta de informação proposital sobre a sua própria segurança, de você ter crianças que dormem de sapato, porque se a barragem romper, ele está calçado, ele pode correr. Então esse modus operandi, ele vem também a partir de um ponto de um adoecimento extremo, porque você ou mata ou você pacifica. Então, pessoas que se tornam, lideranças que se tornam problemas, porque elas falam, porque elas têm um conhecimento, porque elas... existe uma construção ali de poder mesmo, para que aquela pessoa fique calada, para que aquela pessoa fique cansada da luta. A gente fez um vídeo recentemente com várias lideranças de vários territórios, desses 3 territórios, na verdade, falando sobre o direito da pessoa atingida e sobre a questão da assessoria técnica. E a Marina, que é uma atingida de Brumadinho, ela vira e fala: a gente não escolheu ser atingida. Muito pelo contrário. Você não quer que a sua vida inteira seja uma luta, que a sua pauta seja uma luta. As famílias vão acabando nesse processo de desgaste, de sofrimento, de adoecimento psíquico, emocional e físico. As pessoas adoecem muito nesse processo. E as pessoas que trabalham com direitos humanos também adoecem muito nesse processo. É o que a gente mais vê, porque essa forma desses impactos, que são feitos muitas vezes de forma sutis, mas às vezes nem tanto. Então, assim, enquanto eu cobria Bento, eu já cheguei a ter carro preto sem placa que me tirou, que tentou fazer com que eu sofresse um acidente, que eu fui tirada da pista. Então, você sabe que também você está em risco. Meu Deus. E faz parte do nosso trabalho, sem querer romantizar ou normalizar. Não, dá medo. Eu trabalho com a barragem para romper na minha cabeça. Né, assim, mas ao mesmo tempo, a assessoria técnica, ela tem um lado, e o nosso trabalho, o trabalho ligado a direitos humanos, ele é sim personalizado, ele é sim individual. Você está falando sobre a vida do outro, sobre a dor do outro, enquanto ninguém mais fala. Então, eu trabalhei nos 3 territórios, eu trabalhei também enquanto analista de comunicação no Paraupeba, ligado a comunidades que foram afetadas pelo rejeito, né, que veio de B1 lá em Brumadinho. E tudo isso me mostra que a gente tem um longo caminho. E que o maior ator desse processo é a organização popular. É o entendimento dessas comunidades de que sim, eles têm voz.
A voz é deles, eles moram, eles conhecem, são eles que sofrem diariamente com todas as questões que envolvem um território que tem mineração predatória. Mas que eles têm força. E eles conseguiram agora, com a parte de luta popular, que a assessoria técnica ficasse por mais 6 meses. E eles têm conseguido, através da luta e da organização popular, todos os ganhos que têm ocorrido em todos os processos ligados aos rompimentos de 2015, 2019 e de outros territórios. Os avanços que estão sendo feitos e que foram feitos não é uma vitória do legislativo, é uma vitória popular, só foi feita a partir de muita luta, dessas pessoas estarem ocupando os espaços que elas precisam ocupar. E de dizer, olha, existe um outro diálogo, uma outra fala, uma outra verdade em termos de jornalismo, é um outro acontecimento que está aqui, que não é esse bonitinho que está passando ali entre o Jornal Nacional e a novela das 8, com uma propaganda maravilhosa de que está tudo bem, Mariana. De que dano não existe, de que, olha, o mar está aparecendo, de volta a vegetação dentro de Bento, sabe? Então, assim, todos esses produtos, todas essas construções de narrativas, eles importam porque senão só um lado mostra. Quem é que tem dinheiro para bancar uma propaganda na Globo? É caro, mas vai ser mais visto pela população toda. Então é importante que essas pessoas ocupem o tempo inteiro todos os espaços, porque uma cobertura sobre os garimpeiros foi feita, enquadrando eles enquanto criminosos, e ninguém questionou. Ninguém, nenhum veículo questionou, nenhum jornalista questionou a tradicionalidade daquilo ali, daquela atividade, daquelas pessoas. Nenhuma. Eles não foram sequer citados enquanto fonte em nenhuma matéria, ou nas matérias que saíram. Foi um release disparado, você vê, a construção dessas matérias são iguais. Sim. Então, assim, é por isso que a gente faz um produto igual esse documentário. Eles existem, nós existimos, e eles estão aqui há muito tempo antes do que uma mineradora que constrói uma barragem de 34 milhões de metros cúbicos de rejeito e que fala que ela foi construída por um método e ela foi construída por outro. Então, assim, enquanto o nosso trabalho do Instituto Guaiquim, a comunicação, pensando nesse jornalismo de causa, ela vem para isso. E a gente pretende, é o nosso trabalho aqui, tá trazendo o tempo inteiro que essas pessoas, enquanto protagonistas da sua própria história, para que elas falem o que elas querem, para que essas pautas venham a partir também dessa demanda popular. Ariane, você comentou, a gente já está caminhando para o final, você acabou de comentar, na verdade. A minha pergunta é, você, enquanto jornalista, enquanto comunicadora, como é que você avalia o papel da imprensa na cobertura de conflitos socioambientais, especialmente os rompimentos das barragens? E se você acha que o jornalismo tradicional ele dá espaço suficiente a essas pautas? Uma tese inteira aí, né? Dá um trabalho, né? Eu estou pesquisando, inclusive, isso no mestrado agora. A mídia hegemônica, né, eu prefiro usar esse termo do que o tradicional, enfim. A mídia, muitas vezes, dentro da pauta do dia a dia, da cobertura, da necessidade de você dar o furo, você não tem uma análise da dose real de determinados acontecimentos. O rompimento, quando rompe uma barragem, igual aconteceu aqui, você veio mídia, você tinha equipe aqui de jornais internacionais, né, de veículos que fazem parte também do nosso imaginário, enquanto jornalista, enfim. Mas você não fica, você não tem uma abertura muitas vezes necessária, até por uma questão de investimentos, porque a mineração também banca jornais, de você tratar essas pautas. Então você tem uma questão ali do tempo jornalístico, da editoração daquele veículo e do próprio investimento ali em anúncios, entre outras coisas. Essa junção de coisas nos causa ou um apagamento, na qual determinadas pautas nunca vêm, ou ela não aparece devidamente.
citando mais uma vez, a prisão desse grupo de garimpeiros tradicionais. Do jeito que aquela pauta foi vendida, ela foi. E ela saiu em veículos gigantes. Então, assim, dentro dos direitos humanos, determinadas pautas, principalmente ligadas à minoria, ligadas à questão de gênero, de violências, de direitos humanos, a gente tem um apagamento, sim, dentro da mídia. É claro que nós temos hoje o próprio jornalismo de causa, né, tentando dar uma resposta a isso e agora, a partir dessa construção contra-hegemônica que tem surgido, né, de determinados movimentos, de determinados jornais, de determinados... Enfim, dessa outra visão de você pensar aquela notícia, pensar aquele acontecimento, mas principalmente, humanamente, olhar para aquela pessoa, que muitas vezes a gente trata enquanto fonte e acabou. Então, assim, aqui ligado a esse processo de mineração, dessa mineração predatória, dessa lama invisível, desse racismo ambiental que está tudo interligado. Muitas vezes eu me pergunto, dentro das coisas que a gente vivencia e vê dentro do território, por que isso não está sendo coberto? Porque quando a gente às vezes tenta passar uma pauta para a imprensa, essa pauta cai. Porque você tem conflitos ali reais, de tudo. E a gente, dentro do jornalismo, a gente tem, quando a gente vai estudar, né, a gente tem aquela ideia do isento. É a primeira lição, né? Que não existe. Não existe. É a primeira lição. Mas eu sou apaixonada pelo jornalismo, é a profissão que eu escolhi desde criança. Apesar disso, apesar de todos esses percalços que a gente vai encontrando, de às vezes a gente fazer um trabalho sério e você ter ali a queda daquela pauta com o editor, com uma ordem transversal, com uma ordem, às vezes, de uma pessoa que nunca nem pisou naquele território, eu acredito no impacto que o bom jornalismo, que o jornalismo com responsabilidade causa. Sabe? O jornalismo consegue fazer cair um presidente, consegue fazer uma lei ser mudada, consegue mostrar situações de pessoas que a gente nunca pisou naquele território. Mas a gente tem um longo caminho, a gente precisa fazer mais. A gente, enquanto quarto poder, é uma obrigação nossa mostrar verdadeiramente esses lados, e não simplesmente, olha, apareceu uma onça num território que a barragem rompeu, que legal. Olha, um grupo foi preso, é só isso. Então, assim, a gente tem sim uma responsabilidade nas quais, muitas vezes, o jornalismo como um todo não tem respondido. Tem se isentado por conta de determinadas questões, principalmente econômicas, voltadas para a construção aí desse trabalho. Ariane, queria te agradecer muito pela sua presença, você ter compartilhado conosco a sua trajetória, o seu trabalho na TI. Muito obrigada mesmo. E sobre o documentário importantíssimo sobre a comunidade garimpeira tradicional. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, vocês estarem trazendo a história dessas pessoas, isso é importante demais. Coloca o Instituto Guaicuí à disposição, que vocês precisarem da gente, né? O nosso trabalho também, ele vem de um trabalho junto com os veículos, porque é importante contar essas histórias, é só assim que a gente muda alguma coisa. Então, mais uma vez, eu agradeço mesmo o convite, o cuidado, as perguntas, e é isso. Muito obrigada. A gente que agradece, Ariane. Essa foi mais uma edição da Entrevista Primaz. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui e até a próxima.